mesma sociedade que questiona a educação sexual nas escolas permite o acesso livre de crianças a músicas e vídeos com conotação sexual. Sem perceber, pais e mães deixam seus filhos na seguinte cilada: com pouquíssima informação sobre o próprio corpo, nossas crianças ficam vulneráveis. Enquanto isso, o abusador sabe exatamente onde encontrá-las. Elas estão ali, nas redes sociais, participando de um jogo sem saber as regras. Isso pode dar certo? Bom, é o que vamos discutir no Interessa de hoje. Você já sabe, você nos acompanha diariamente no YouTube em 2 canais, tá? No canal tradicional de O Tempo e no canal novo que é O Tempo Livre. Aliás, gente, esse canal Tempo Livre, fresquinho, queria te chamar para seguir, se você ainda não estiver seguindo. É lá que a gente fala sobre coisas mais leves, tem gastronomia, cultura e o Interessa, óbvio, não ia ficar de fora dessa. A gente tá lá. Então, ativa as notificações porque você vai ter acesso a conteúdos exclusivos diariamente nesse novo canal. Passando esse merchan, vamos para o nosso tema do dia, porque, aliás, eu estou muito empolgada com o programa de hoje, tá? Você já se questionou por qual motivo o vídeo do influenciador digital Felipe Pereira, o Felca, sobre sexualização infantil causou tanta repercussão? Para além da coragem dele de falar tão abertamente sobre o cenário, ele conseguiu acertar em cheio na ferida de muitas pessoas. A adultização das crianças e o abuso de meninas e meninos, infelizmente, sempre existiram. Não é novidade. Mas sabe o que esse vídeo escancarou para uma parcela da população? Que não existe criança segura em um mundo online. Mas, muito antes de existir a internet, profissionais já alertavam isso, que o caminho mais certo para defender a infância é por meio da educação sexual. E para falar sobre esse tema tão importante hoje, nós temos o prazer de receber ela, a psicóloga, educadora, terapeuta sexual mineira que ganhou o mundo, Cida Lopes. Não é um prazer te receber hoje? Ai, obrigada, querido. Obrigado pelo convite. Eu adoro o podcast, que eu acho que é um presente para a gente que faz, né, e para as pessoas também que assistem. Agora, quando tudo era mato, né, não tinha nem rede social, você já estava alertando. Se as pessoas tivessem te ouvido, né? Mas eu acho que esse pedido eu já falo há mais de 30 anos, porque a introdução que você fez, eu acho que foi essencial. Porque tudo isso, né, esse vídeo que causou esse espanto e que a gente fica até espantada. Por que as pessoas estão espantadas, né? Porque está esfregado na nossa cara, né, gente? Exato. A questão do logaritmo, a máquina que é a internet e o acesso com a pandemia, gente, o acesso à pornografia foi para 8 anos. Porque os meninos, a criança não precisa mais escrever. Né? Agora, com a inteligência artificial, o Dr. Google, que toda criança sabe, é o que eu falo muito para os pais. Só de falar conteúdos infantis, como borboletinha, pintinho, pererequinha, pode aparecer conteúdo erótico. Né? Ou seja, nesse início de programa, de podcast aqui, você já desorientou todo mundo. Todo mundo. É bom que segura, mesmo. Bom que segura a audiência. E olha, gente, a Cida Lopes, ela é reconhecida por ter um trabalho aí pioneiro na educação sexual infanto-juvenil, né? Ela é autora de livros, palestrante e tem ensinado aí pais a quebrar esse ciclo de silêncio no tema da sexualidade com os filhos, que é uma coisa que todos nós vivenciamos em algum momento da vida, né? E eu tô aqui, gente, do lado de mães incríveis, maravilhosas, jornalistas. Renatinha Nunes. Ei, gente, esse Interessa é bom demais. Não, mães incríveis, maravilhosas, adoro isso, que beleza, é bom demais estar aqui, gente. Por isso que eu venho sempre. Que bom, prazer, Tati, estar nesse programa.
programa. Cida, um prazer ter você conosco, uma honra. E é um tema muito importante que está sendo discutido, né? O Felca, que é esse influenciador digital, ele abriu esse debate para nos dar mais luz sobre um tema que é extremamente necessário, né? Que a gente vem falando, talvez precise acontecer um escândalo desse, assim, para que sacuda mais, principalmente as autoridades, né? Que podem desenvolver políticas públicas para tratar esse assunto, quanto essas empresas, essas grandes empresas, né? Que estão vendo e fazendo vista grossa para tanta coisa. Então, eu como mãe, assim, que hoje com um filho adulto, né? Jovem adulto, entendo que a gente precisa, de fato, falar sobre esse assunto. Felizmente, eu falei com meu filho, eu pude orientá-lo e eu espero que as mães das crianças mais novas possam estar seguindo esse mesmo caminho. Amém. Sabe quem vai falar amém também? Você viu que eu falei no plural, né? Mulheres, mães maravilhosas, incríveis. É um prazer fazer esse podcast com você, Cíntia Castro. Ai, muito obrigada, Tati. Também é um prazer, Renatinha e Cida, estar aqui, né, hoje. Acho que é isso que a gente já começou a falar, que é um tema muito importante e que nos causa muita preocupação também, né? A gente fica feliz aí com as mães maravilhosas, mas também causa uma reflexão de que até que ponto que a gente está contribuindo para, tipo, deixar nossos filhos mais vulneráveis, né? Então, assim, vem sempre aquela culpa materna, assim, nossa, será que eu tô agindo dentro do que me compete, até onde eu consigo ir, para não deixar eles mais expostos, né? E a gente tem tanta culpa, né? Já naturalmente, a maternidade nos vem atrelada a tantas culpas, né? E essa tem um peso bem grandão, né? E aí, assim, são tantas questões que eu vou trazer aqui só alguns números para a gente poder embasar um pouco mais nossa conversa. Por dia, uma média de 40 meninas de até 17 anos se casam no Brasil, segundo dados do IBGE. O Brasil é também o 5º país em um ranking com 51 localidades com maior número de denúncias de abuso sexual infantil pela internet. Os primeiros lugares nessa lista da vergonha aí são ocupados por Bulgária, Reino Unido, Holanda e Alemanha. A educação sexual, gente, ela não eliminaria por completo esses números, claro que não, mas poderia reduzir ao dar condições de parte dessas crianças se defenderem, porque é preciso lembrar aqui que o abusador está em todo lugar, inclusive dentro das nossas casas. Principalmente. O que eu acho bom é que você vem assim, ó, principalmente, difícil mesmo. É isso mesmo. E que é um tabu, às vezes, para as famílias admitirem isso. Isso é pesquisa. Né? Mais de 70% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa. É isso. Dentro de casa, sim, né? Dentro de casa, da casa da avó, do tio, né? Com as pessoas que são conhecidas. Que, teoricamente, né, Cida, deveriam proteger essas crianças. Sim. É isso. E aí, gente, para além disso, porque às vezes você está ouvindo e pensando, não, mas o meu filho não está vulnerável, você pode estar pensando isso, mas esquece a questão do abuso e pensa o seguinte, é muito importante conhecer o seu próprio corpo, né? Para a vida, em um processo de amadurecimento. Por isso é tão importante a gente falar sobre sexualidade. Então, o Interessa de hoje traz esse alerta, mas vai trazer também muitas dicas para vocês, que assim como nós, não nascemos sabendo, assim como nós viemos de uma sociedade que não conversou conosco sobre isso e que agora a gente pode fazer a diferença. E a gente vai fazer a diferença e esse interesse ele é muito importante, gente, porque se faz parte da sua vida, interessa! Eita! Vamos lá que você já deu uma pincelada boa aí, já deixou todo mundo meio apreensivo, né? A gente pode falar com toda certeza o seguinte, todas as crianças estão, numa certa medida, vulneráveis. Todos nós. Vocês nunca passaram por nenhum tipo de abuso? Eu já passei. Gente, eu tenho um conhecido, um vizinho que correu atrás de mim pelado quando eu tinha 10 anos na rua. Eu passei no ônibus, posso dizer que eu pegava ônibus quando eu era adolescente, né? E aí era os caras esbarrando, o ônibus 8001 lotado para ir para Savassi, eu estudava no Colégio Santo Antônio, e aqueles esfrega do ônibus, às vezes no ponto de ônibus, já alguns tarados, né? Na época eu usava muito esse
nome, tarado, e querendo mostrar órgão sexual. Então, assim, isso eu já vivenciei. E é um abuso. E é um abuso, né? E a gente eu achava que era normal, que eu tinha que sair de perto, né? Não existia essa coisa na minha época. Hoje eu tô com 51 anos, não existia essa, quando eu era adolescente, denunciar essa pessoa. Eu xingava, né? Porque eu era pra frente, então eu xingava, falava, sai daqui, seu tarado! E não sei o quê. Então, eu reagia. Mas quantas meninas não reagiam? Sim. E é muito interessante porque, assim, nem todo abusador é pedófilo. E nem todo pedófilo também abusa. Nós temos uma estrutura patriarcal de machismo que relaciona com a mulher e com a criança como objeto. Eu sou dona, eu posso fazer o que quiser, né? E a gente tem que separar o abuso sexual, porque normalmente as pessoas pensam em estupro. Não. Muitas vezes tem crianças que passam por experiência que elas vão descobrir que elas foram abusadas depois que elas ficam adultas, porque a criança não sabe a diferença entre carinho e abuso. E porque tem certos carinhos que ela não vai descobrir. Então, aonde que entra a diferença? É na intenção de quem está fazendo. E aí, a criança, como ela depende do adulto, ela acredita que o adulto está ali para protegê-la, como que por isso que o estrago, quando acontece dentro de casa, é maior, porque como a pessoa que está aqui para me dar a vida, para me dar a segurança, está fazendo isso comigo. Então, a traição é dupla. O Cida, pode gerar uma confusão, porque esse adulto... Pode não, gera. Ao mesmo tempo que ele também abusa, ele também dá algum prazer para essa criança, dá algum carinho para essa criança. Mas então ela fica ali dividida. O que é isso, né? Isso. E é por isso, porque assim, por isso que a educação sexual, gente, é a nossa salvação. E ela é a partir de quando? Tem uma idade? Na hora que você deseja ter filho, você já está educando. Porque na hora que você gera uma criança, um casal que está grávido, a forma de apresentar revelação de sexo, o nome que é escolhido, a brincadeira. Eu lembro que lá em Divinópolis, quando era menino, falava o quê? Lá em casa vai nascer um macho, vai nascer um saco roxo, não é? Vai nascer um pegador, e a menina vai nascer uma princesa, uma bonequinha. Isso aí já é educação sexual, gente. Na hora que a criança nasce, começa a observar, recém-nascido de um dia, o tom de voz quando é menino, o jeito que balança quando é menino, o tom de voz quando é menina, é completamente diferente. E a criança, a primeira fase dela, né, isso aí vamos para Piaget, é corpo e sensação. Não tem linguagem, vai direto do corpo. Vai direto na expressão, vai direto no som. E tudo isso vai sendo registrado no corpo dessa criança. E foi registrado no nosso também, né? Então, a educação sexual, ela começa no momento que a gente deseja se tornar pai ou se tornar mãe. Agora, quando que a gente começa a falar? Antes da criança ter linguagem. Então, vai limpar a criança, não é porque eu sou mãe, que eu sou pai, que eu tenho direito de colocar a mão. Eu vou pedir. Dá licença, eu vou colocar, eu vou te limpar. Cida, você tá louca? Não, não tô louca, não. Porque que momento que a gente tem garantia que essa criança está começando a entender? Você lembra o dia que você começou a entender? Não tem. É um processo, né? É um processo da criança de 1 ano até 3, 4 anos, que ela já começa a ter uma linguagem, já começa a responder. É um processo, não tem assim, hoje eu não entendo nada e hoje eu já estou entendendo, então agora eu preciso começar a conversar, né? Então, a gente estuda para tantas coisas, mas a gente não estuda para uma das coisas mais importantes, que é de ter filho, para saber o mínimo do desenvolvimento, do que é necessário, né? Então, não é porque a criança não fala que ela não tem necessidade, que ela não tem curiosidade, que ela não merece, que a pergunta dela não merece ser respondida. Então, nomear é importantíssimo na maior parte dos corpos. Do mesmo jeito que você fala cabeça, mão, pé, você vai colocar o nome de vulva, você pode pôr os apelidinhos de pepeca, de pererequinha, de borboletinha, não pode intercalar, mas é importante a criança saber o nome correto. Pênis,
bolsa escrotal, saquinho, intercala. Mas nomear. Ensinar a criança a se limpar o mais cedo possível, 3 anos. Ela pode não ficar muito limpinha, ela chega em casa e toma banho. Mas ela sabendo se limpar, ela está evitando pedir ajuda de adulto, que vai no aniversário, você não sabe quem é que vai estar perto dela. Ou mesmo dentro de casa, né? Então, isso já é educação sexual. Então, falar de educação sexual não é só falar de evitar gravidez ou de relação sexual. A gente está falando de tudo, de afeto, de medo, de insegurança, de... Isso, ensinar os meninos a poderem falar sobre o sentimento, gente, isso é educação sexual. Quem aqui não pena com os nossos homens que não dão conta de falar do que eles estão sentindo? E que sobra para a gente, porque tem distanciamento. Então, é um trabalho preventivo, é maravilhoso, é muito apaixonante. Isso que você está falando, eu acho que é importante, assim, porque as pessoas que são contrárias à educação sexual na escola pensam que educação sexual tem a ver com ensinar a fazer sexo. Sim. Então, acho que a gente podia falar de alguns tópicos da educação sexual que, se a gente não falar para a criança, ela vai aprender e falar das... Até assim, porque muitas vezes a escola e nem os pais, nem a escola tocam nesse assunto. E a sexualidade, ela é inerente ao ser humano, né? Ela não é descartável. Você não pode escolher se você quer ou não quer. Você vai viver. A sexualidade é o que nos torna humanos. É pelo afeto que nós nos tornamos humanos. E o afeto são todos os sentimentos que nos afetam, não são só os bonitinhos, não é só compaixão, carinho, não, é a raiva, é a inveja, é o desprezo, é a gula, todas, nós somos formados de vícios e de virtudes, e isso faz parte da gente, né? Então, poder trabalhar isso, e a criança dá conta de nomear, eu estou com medo, eu estou insegura, eu não estou gostando, identificar o rosto, poder falar do sentimento, e eu acho que esse é o grande. Por que os abusos podem permanecer por muitos anos? Porque a criança não acredita que alguém vai acreditar nela. Isso é muito triste, gente. Ela não tem para onde correr. Por isso falar, a hora que a Renata, né, vocês deram uma experiência aí de algum tipo de abuso que pode ter sofrido, eu me lembrei de uma coisa que eu vivi, e olha que maluca, eu tinha 3 anos. Porque recente, né? Sim, memória. Super, 45 anos. Bem criança. Mas assim, não foi abuso, porque foi de criança para criança que eu vou contar, mas me lembra assim, como que é importante você com seu filho e tudo, você verbalizar, você estimular. Porque eu me lembrei que eu lembro da sala de aula, olha como é marcante, eu lembro da escolinha que era um verde água assim, eu devia estar, deve ser primeiro período, né, primeiro, segundo, terceiro, era o primeiro. E aí eu lembro que a professora falava assim, eu lembro o nome do menino, a Cíntia namora o Jorge André. E eu assim, aquilo eu me senti assim, eu não sei nem explicar, muito constrangida, mas tímida, com vergonha de falar, não namoro não. Eu já ensino a minha filha a ser super desaforada, ela até é muito às vezes, assim, porque eu ficava com vergonha de falar. E aí eu lembro direitinho que eles me colocavam no fundinho da sala, era sempre com o Jorge André. E Jorge André, muito espertinho, pegava a mãozinha dele e colocava dentro da minha calcinha. E falava assim, eu quero sentir o cheiro. Não sei se ele falava perereca, não lembro. E ele fazia isso. Meu Deus. E eu não tinha coragem de falar com a professora, porque a professora era os namoradinhos da sala, assim, tinha namorado. Eu não tinha coragem de falar com ele, e eu não tinha coragem de falar com a minha mãe. Aí eu lembro que eu me sentia muito culpada com meus pais, que eu falava, eu sabia que eu estava fazendo uma coisa errada. Que estava acontecendo alguma coisa de errado. E em algum momento eu contei isso pra minha mãe. Deixa eu perguntar uma coisa. O Jorge André, no caso, ele aprendeu isso em algum lugar, né? Aprendeu. Isso aí porque a criança, ela não erotiza. Assim, isso é uma coisa super importante. A gente precisa separar o prazer da erotização. A masturbação infantil, que eu nem gosto de chamar de masturbação, porque a masturbação, o nome tem uma conotação histórica tão pesada, de errado, de inferno, de pecado, de etc. Então, a criança, ela se autoexplora. Do mesmo jeito que ela chupa o dedo e brinca e fica lá horas e dias e todo mundo acha lindo. Chupa o dedo do pé, porque descobre o pé e todo mundo mostra, mas descobriu lá embaixo não pode. Principalmente nas meninas, porque os meninos, muitas vezes, é super valorizado. Olha lá, meu filho, não pode nem encostar que ele já fica, né?
Então, essa dicotomia da criação ainda, da educação entre meninas e meninos, isso ainda é muito gritante e é lógico que traz consequências para a gente. Mas esse tipo de comportamento para essa fala, isso é fala de adulto, não é fala de criança. Os jogos sexuais, de querer saber, abaixa a calcinha, por quê? Porque a criança ela é concreta. Ela aprende no concreto. Não adianta eu falar para minha filha de 3 anos que Divinópolis é menor do que Belo Horizonte, mesmo ela vindo aqui e indo em Belo Horizonte, Divinópolis. Ela precisa pegar uma bolinha pequenininha que cabe na mão e uma bola grande que cabe na mão dela. Então é isso, por isso que o neném chora. Se você some da frente dela, ela acha que você sumiu. Então a criança é concreta. Então todos os conceitos que a gente vai passar para uma criança para ela aprender tem que ser no concreto. E tudo para ela é concreto. Você leva para escolher um brinquedo, se ela não pegar, ela não dá conta de escolher. A gente escolhe, ó, me dá aquela blusa, ou me dá aquele bolo, porque nós já temos raciocínio abstrato. A criança não, ela tem olhos nas mãos. Se ela não pegar, ela não dá conta. E aí, para ela aprender, precisa de pegar. Ela precisa de andar, ela precisa de sentir, é corpo. Mas tudo é permitido, mas na hora de descobrir as diferenças, você não pode. Então, os jogos sexuais têm uma idade que é permitido, como jogos sexuais, como de descoberta. Ah, eu só sei que existe vulva porque tem pênis. Eu só sei que tem pequeno porque tem grande. Só sei que tem longo porque tem curto. Né? Só que aí nós adultos, nós colocamos os nossos medos, as nossas histórias, e aí acha que uma menininha que desce a calcinha, o outro que olha, fala, ai que absurdo, né? Mas os jogos têm uma função. Agora, esse tipo de comentário, deixa eu pegar, eu quero sentir cheiro, isso aí é coisa de adulto. Talvez não ele tenha visto, mas aí o que me chama atenção... Você contou pra sua mãe? Eu contei depois, mas eu não tenho muita noção do tempo. Quando depois, eu lembro que eu contei que foi um alívio, mas não foi imediato, entendeu? Não sei Demorou se foi um pouquinho. mês, eu fiquei assimilando aquilo. Vou contar, minha mãe vai achar ruim, aí eu acho que a minha mãe falou com a professora, até hoje eu ainda brinco com ela, até hoje eu lembro disso. Mas o que me preocupa, assim, enquanto mãe, é porque o menino também, ele não tem culpa daquilo ali. Mas como que a gente age com os nossos filhos para que eles consigam dizer não, para que eles consigam nos contar sem ser aquilo tão, né, difícil assim para a criança? Eu acho que é o vínculo. Tem uma frase que a gente trabalha muito com a educação que é para os pais. Se acontece alguma coisa com seu filho, de algum deslize, de alguma bobeira, derramou copo, quebrou um vaso, ou fez alguma coisa, aconteceu, ele corre para você ou de você? Porque se eu tenho medo de falar pro meu pai que eu quebrei um vaso, que eu tirei nota baixa, eu vou ter coragem de falar que eu tô sendo abusada? Aí pronto, bem, aí a chance é muito pequena. E eu queria trazer uma experiência também nesse processo, né, porque já passei dessa fase, que eu não recebi essa educação sexual, né, eu sou a caçula de 4 irmãos, talvez se eu não esperasse isso tão fortemente da minha mãe, mas talvez das minhas irmãs, e isso também não aconteceu de uma forma tão direta e clara. Sim. Então essas minhas descobertas todas foram com amigas, né, Sim. E eu quis fazer diferente na minha maternidade, né, principalmente por ter um filho homem. Eu acho que nós, mães de meninos, temos uma grande responsabilidade e precisamos estar atenta, estar próxima, desenvolver vínculos com o filho. Eu sempre tratei na minha casa a sexualidade como algo natural, e eu fiz questão, eu pensei nisso, então foi uma coisa pensada. Hoje lá em casa, por exemplo, a gente troca de roupa um na frente do outro, toma banho de porta aberta, e isso tudo é muito natural, né? Meu filho está com 23 anos, ele me chama no banheiro para contar uma coisa, ou para falar, pega meu shampoo, traz minha toalha. Então assim, o que eu quero dizer é que existe uma naturalidade na relação, que não existe maldade nas coisas, não sai correndo, tampa isso, sabe? Aquela tensão sempre foi tudo com muita clareza, com muita naturalidade. E a conversa, né? De estar presente nos vínculos, nas conexões, para que ele pudesse me contar as coisas. Então eu sempre soube quando ele se apaixonou, eu sempre soube a primeira vez dele, ele me contou. Então essa troca, ela não contou para o pai.
A riqueza de detalhes que eu recebi, o pai dele, né, meu marido, não recebeu, porque existia assim mais, porque ele pergunta menos também, porque ele está interessado. Então eu acho que pai e mães, né, e tutores em geral, precisam estar presentes na vida do filho, porque isso aí não vai ter muita atenção, porque a coisa fica tão natural quando se está presente, que essas preocupações, assim, como eu vou falar isso, como eu vou falar aquilo, fluem. Acabam fluindo de uma maneira muito leve. E outro ponto que eu acho importante também é que a gente, estando no processo, né, fazendo parte desse processo, a gente também ensina o tempo todo, né? Joga valores ali, valores do afeto e valores até no limite a gente está jogando valores. E limitando, né, a questão da adultização que vem no vídeo, é falar, não pode, né? As crianças, elas não têm maturidade muitas vezes, o adolescente também, para decidir. Eles acham que tem, mas, por exemplo, o vício nesses vídeos de TikTok, ou vídeo começando tão cedo, eles podem ser muito perigosos, mas é preciso que os pais falem não e coloquem algum tipo de limite, ou supervisione. Por exemplo, no meu caso, meu filho era apaixonado por games. Game. Eu cheguei a um ponto de tirar a placa de vídeo e trazer para o trabalho. De recolher as manetes, botar na bolsa e falar, não vai jogar. Porque eu precisava dar um limite num certo ponto, senão ele ia entrar num lugar sem volta. As crianças pedem, às vezes, algum tipo de limite, mas os pais acham que é invasão de privacidade, olhar uma rede social de um filho, né? Então, assim, de repente, o que está rolando? Cida, a criança que está dentro da rede social hoje, o pai acha que ela tá segura, porque ela tá dentro do quarto. Mas existe um mundo ali, né? No final das contas, ela tá na Praça 7. E um mundo que eu acredito assim, que nesse momento de redes sociais, de internet, essa conexão, do pai, da mãe com o filho, precisa ser até maior. Porque se a informação antes custava chegar sobre sexualidade, agora ela não precisa tanto de você. Ela pipoca. A hora que ela aprender ali no Google e ela aprender que o sexo existe, ela tá ali pra ela descobrir o que ela quiser. Então, essa conexão precisa ser mais fortalecida. Fala dessa segurança para nós, dessa pseudo-segurança que os pais acreditam pelos filhos estarem ali presos em quatro paredes, né? Olha, eu não gosto de aumentar a culpa dos pais, não, porque eu acho que a gente já carrega tanta culpa, né? E a questão das redes sociais agora é assim, esses meninos já nasceram com chips, né, gente? Eu falo por mim, eu agarro para um monte de coisa que a minha neta de 6 anos já me ensina, né? Mas eu defendo a educação sexual e o maior ganho para mim é a questão do vínculo, que é isso que você falou. Porque isso é para o resto da vida. Então, a gente precisa acreditar que quando os nossos filhos nos falam ou nos fazem alguma pergunta sobre sexualidade, eles estão querendo muito mais criar vínculo do que ter uma resposta super certa, porque hoje tem Google, tem inteligência artificial, que ele vai ter essa resposta. Por que aí ele ainda te procura? Por quê? Porque falar de sexualidade, né, contar vantagem é a coisa mais fácil, que é o que todo mundo está fazendo, né? Mas falar do medo, das inseguranças, dos micos, das incertezas, isso a gente só confidencia para quem a gente confia. E é nós mesmos aqui, ó. Muitas vezes não é a nossa parceria, não é o nosso pai, não é a nossa mãe, eu falo que é o amigo, que é o irmão que a gente escolhe. Só que muitas vezes, nessa idade de 8, de 9, de 10, de 11 anos, esse amigo pode ter as mesmas dúvidas da gente, não vai nos ajudar tanto. Então, qual é a nossa referência? Para onde que a gente vai correr? Agora, é lógico que todo esse cenário que está sendo mostrado, isso é uma questão social, gente. Nós não podemos cobrar dos pais uma postura, uma educação que a maioria não teve. Quando você fala assim, eu não tive educação sexual, que é a resposta que eu tenho de quase todo mundo,
todos nós tivemos, porque falando ou não falando, nós construímos nosso conceito de sexualidade. Mesmo sendo a gente mesmo, Sim, né? a omissão também é uma forma de educar, também é uma forma de repressão. E se a gente pensa nas nossas escolas, gente, eu tenho curso para profissionais de sexologia clínica, eu tenho profissionais que têm PhD e que nunca escutaram, nunca teve uma disciplina sobre educação sexual, sobre sexualidade. Você vai no ginecologista que faz o exame ginecológico, que pega no órgão, que colhe o material, nunca tem faculdade que nunca teve uma matéria sobre sexualidade. Você vai no urologista que também mexe, que trabalha com isso, e que a pessoa não te acolhe, não vai além do pênis, de arrumar, parece que desparafusa e entrega o pênis. Então, os professores que estão na sala de aula são os pais que estão em casa. Nós viemos de uma educação repressora, cheia de tabus, cheia do proibido. Agora, só porque Fecha nós a perna, crescemos, a gente acha que a gente vai tirar isso de letra. Então, esse processo que você fez, Renata, que foi um exercício a partir de um investimento que você teve e que é o desejo de todos os pais, mas nem todos conseguiram chegar. E a gente ainda se assusta com perguntas básicas dos nossos filhos. Por quê? Porque o nosso grande vilão é a questão da relação sexual. Como que eu falo isso para os nossos filhos? Tudo que eu puder evitar para não falar disso, a gente fala. E tem uma forma ideal? Depende do tipo da pergunta que vem. Ou tem uma fase, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, por exemplo. Eu sinto que as perguntas começam a ficar mais complexas. Já está atrasada. Atrasadíssima. E como é que mas ela eu acho sabe? Que talvez... Ela sabe de onde a gente vem? Sim, porque ela já estudou isso na escola, inclusive. Eu estudei isso com ela, ela entende a questão de relação. Enfim, ela entende. Só que... não com tanta riqueza de detalhe. Não com tanta riqueza de detalhe. E precisa, né, Cidade? Isso que eu ia perguntar. Cada fase tem um jeito certo de falar, né? Ó, já vou fazer uma propaganda. Esse meu livro aqui, Soltando os Grilos, ele é direcionado para crianças. Ele chama Soltando os Grilos por causa de quê? Porque eu e a maioria dos profissionais que trabalham com educação sexual, quando a gente vai numa escola, numa sala, eu peço para os meninos escreverem as perguntas que eles quiserem, com o jeito que eles sabem perguntar, os nomes que eles usam. E aí eles dobram um papelzinho e colocam dentro de um saquinho, de uma caixinha. E a minha caixa chama Caixa de Grilos. Então o livro chama Soltando os Grilos por causa disso. E agora eu estou escrevendo um com a minha neta de 12 anos, que nós vamos lançar em outubro, que é o livro para as primeiras perguntas. Então, todos esses papeizinhos aqui são perguntas de criança. O livro foi todo feito em cima de pergunta que os meninos estão fazendo. É um dos livros mais atualizados que nós temos no Brasil, porque eu abordo todos os temas. E ele tem uma faixa etária? Ele está direcionado para 8 até 13, até 14 anos. E mais esse aí é da minha filha Thaís, tá? E aí o outro que eu estou lançando começa de 3, 4 até 8 anos. Então, as primeiras perguntas que a criança sabe e pergunta é quando vê a tia ou a mãe grávida e que fala que tem um neném. Como que entrou? Como que vai sair? E aí os pais tentam adiar, porque para falar eu tenho que falar de relação sexual. Então, se a gente não criar uma história bonita sobre a relação sexual para nós, nenhuma pergunta de criança vai ser adequada. A partir do momento que você cria uma história bonita, você fica doido para você ter a pergunta. Porque você vai falar de uma coisa bonita. Mas ela fala do concreto nessa história bonita? Fisicamente falando? Então, por exemplo, para a criança pequenininha, porque ela tem que ter uma linguagem, uma maturidade. Então, até 4, 5 anos, não precisa fazer uma explicação super detalhada. Você pode falar que foi com o papai, como que sai o médico, vai ajudar. Mas não põe cegonha, não põe sementinha, não cria. Agora, se a criança, existe criança e criança. Criança de 4 anos, de 5 anos, que já é mais, então você vai perguntar para ela. Vou dar um roteirinho. Perguntou? Primeira coisa que a gente deve fazer é agradecer. Obrigada, minha filha, por você estar me fazendo essa pergunta.
Obrigada por você estar confiando em mim, independentemente da idade. Segunda, você pode descabelar, você pode gaguejar, você pode ficar sem ar, porque isso é outra coisa que muitas vezes até a própria literatura nos pressiona. Porque normalmente, quando as pessoas perguntam como que eu falo sobre sexualidade com meu filho? Ai, fala com naturalidade. Aonde que a gente compra isso, gente? No açougue, né? No supermercado? Onde que a gente compra tal naturalidade? Porque tem pergunta que faz a gente ficar de cabelo em pé mesmo. Então, vão assumir a nossa dificuldade. Isso é falar com naturalidade. Olha, meu filho, eu sei falar de menstruação, mas eu não sei te falar como que gay transa, qual a melhor forma de falar como que você entrou, como que nasce um bebê, mas eu sei falar disso. Então, eu vou procurar a resposta, porque tudo que para você é importante para mim. O vínculo está garantido. Agora, a partir de 6 anos, pode falar do processo de relação sexual. E agora, o que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, falar a verdade em cima da ciência, colocar a história nos termos que a criança vai entender dentro do conteúdo dela e colocar o afeto como a coisa mais importante do mundo. A criança nessa idade, ela tem uma necessidade, todos nós, né? Lacan falava que assim, toda demanda é demanda de amor, independente da idade. Olha que lindo. Lindo. Então, quando a criança pergunta, além dela querer saber se a pergunta dela é importante para você, porque você não é que dá a resposta para tudo, põe blusa, tira a blusa, põe remédio, dorme, levanta e etc. Então, nós não nos colocamos para a criança como uma referência. Agora, por que na hora que ela fala alguma coisa de sexualidade, ninguém responde? E ainda culpabiliza, para que você está querendo saber? Você está nova demais? Aonde que você viu? Eu lembro de uma história, quando meu filho me perguntou o que era virgem. E aí eu tomei um susto, né? Falei, meu Deus, não era a hora dele me perguntar isso, né? Primeira vez que ele me perguntou, foi a primeira das primeiras coisas. E ele queria saber o que era virgem, porque ele ouviu alguém falando virgem. Em algum lugar ele ouviu, tal coisa é virgem, tal pessoa é virgem. E aí ele me falou, mãe, o que é virgem? Eu falei, filho, virgem é uma coisa que nunca foi usada. Ele era muito pequeno, eu achei que não era... eu precisava explicar o que era, mas com a conotação certa. E aí me veio uma luz assim, divina, que falou... Aí eu falei, virgem é uma coisa que nunca foi usada nesse sentido, assim. Por exemplo, se é uma coisa nova que nunca teve nenhum uso, um objeto, pode ser um beijo, uma boca que nunca beijou, pode ser... Então, virgem é isso, é uma coisa que ele queria, porque ele tinha ouvido boca virgem, era isso que ele tinha ouvido. BV. BV. Aí eu falei, uma boca que nunca beijou. Aí ele, tá, virou e continuou brincando. E eu lá preparando o resto de tudo que eu ia falar, que não foi necessário nada, porque ele só queria uma resposta simples e rápida. Simples. Agora, mas o vínculo tá mantido. Ele vai voltar. Ele vai voltar. E voltou muitas vezes. Não, maravilhoso, muitas vezes. Maravilhoso. Mas é tenso os primeiros, porque a gente acha que às vezes a gente vai precisar ter um discurso muito completo, muito teórico, né? Uma vez eu vi também uma conhecida explicando um negócio pra filha que eu fiquei assim, eu regalei o olho assim, porque se eu não tava entendendo, se tava tão complexo pra mim, uma adulta, pra que ela tava falando isso pra uma criança tão pequena? Mas eu acho também, desculpa, Tati, só falando, eu acho às vezes que a gente não fala, em alguns casos é tabu, mas em alguns casos é ignorância mesmo. Você vira e fala assim, eu não sei qual que é a linguagem, que eu vou adotar, entendeu? Mas o mais importante, assim, eu falo muito para os pais, vocês não têm que dar conta de tudo. Você tem que falar aquilo que é confortável para você, mas assuma a sua dificuldade. Assuma, você que não sabe, não é a pergunta que está errada, que não deveria ser feita, que está cedo demais. Esse que é a diferença. Uma coisa que a minha filha começou a me perguntar, que não é do sexo em si, isso eu não sei se está certo ou errado, mas eu gostei do jeito que eu conduzi. Tem uns meninos mais atentados na escola que começam a falar muito palavrão. Sim. Aí ela vem e fala, aí um dia ela vem me perguntar, o que é isso, o que é aquilo? Eu falei, eu vou falar. Falei com ela, esses mais feiosos que eu não vou falar aqui. Tipo, K, exatamente, vários assim. Aí eu falei, filha,
isso é isso. Eu querendo Eu saber falei, o mas é palavrão. muito feio você falar isso. Eu falei, se você ficar falando isso, vai ser ruim, ninguém da escola vai gostar, a professora vai te chamar a atenção. Aí ela falou assim, mas qual que é? Aí eu fiquei falando palavrão com ela. Eu falei, olha, tudo que você me perguntar, a mamãe vai te falar que o palavrão é esse. Mas você não vai falar, porque vai ser ruim, sim. A professora não vai querer você falando isso, não. Os amigos... Aí ela, tipo... Não ficou curiosa entendeu. com aquilo, Sim, entendeu? Eu sim. falei assim, você viu que o menino lá, que eu sei o que fala. Eu falei, o fulano de tal fala, é feio. Eu falei, qualquer hora a mãe de um coleguinha, um pai de um coleguinha vai falar, ai, não quero que ele fique amigo, porque vai Sim. ficar falando uma palavra que é feia de falar. Essa história do palavrão, acho que deve ser comum. Eu também recebi esse tipo de pergunta, olha só, outra geração, mas eu Sim, recebi essa sim, mesma sim. pergunta. O que é isso? Tal coisa é palavrão? Isso é palavrão? E eu lembro que a gente chegou num momento, e eu sou muito desbocada, que isso fique claro aqui, a gente chegou num momento que ele falou que... E aí minha mãe... Né, tem a avó, a figura da avó ali nesse processo. Então, que eu falava muito foda, foda-se, foda e tal. Que eu não considero palavrão. E aí ele falou isso com a minha mãe, e ela falou, foda é palavrão, você não pode falar palavrão, isso aqui. Aí ele voltou e falou, mãe, a vovó falou que foda é palavrão, e foda-se também é. Eu falei... falou? Então eu vou conversar com a vovó, porque antigamente, na época dela, era palavrão. Agora foda pode falar, meu filho. Não é palavrão. Aí ele voltou na minha mãe e falou, ô vovó, mamãe falou que foda não é palavrão, que era na sua época. Agora acabou. Então, assim, essas coisinhas vão se ajustando, assim. Sim. Eu acho que mas vai o mudando mais- de geração em geração o formato, mas continuam Sim. presentes. Não, gente, a quinta série, ela sempre vai existir, não é? É. A quinta série dos meninos descobrirem, começar a falar, e fala, e provoca, e repete. Então, eu acho que isso é super tranquilo, não é isso que pega. Agora, eu queria propor uma virada já, pegando, porque tudo bem, a gente precisa falar sobre a questão da educação sexual e dar nomes e tal, mas pensando agora sob o ponto de vista da adultização, levando em conta que os meninos estão cada vez mais cedo tendo acesso a conteúdos muito explícitos às vezes, Sim. a músicas que trazem palavras que às vezes a gente acha que a criança não está entendendo e ela está entendendo, está lógico que tá dançando, entendendo. está fazendo o gesto. Como é que a gente lida com isso? Porque tirar totalmente da realidade é impossível, né? Então, porque eu acho que é aquilo que a gente estava tentando trazer da adultização, erotização na atualidade, porque não dá mais pra gente tirar os nossos filhos, porque antigamente a gente conseguia... mundo mudou, né? A gente conseguia... você não convive com fulano. Agora Sim. não dá pra você tirar tem. ele do mundo, né? Sim. Eu acho que é o grande desafio nosso hoje. O grande desafio, porque como ajudar as nossas crianças a criarem uma consciência para avaliar, para filtrar, né? Então, e como exigir que esses pais fiquem mais presentes com uma mãe que trabalha de manhã, tarde e noite? Que a única chance que ela tem do menino ficar quieto é dando um celular. Ou mesmo se ele não tem, o amigo tem. Mesmo se o amigo tem, a escola tem. Então, a única chance, para mim, o único caminho é através do diálogo mesmo. Disso, de assistir um filme juntos, mas de ir pontuando, o que você acha, de escutar mesmo, e o que dá para cercar. Né, gente? Porque assim, eu tô com a minha neta de 12 e a outra de 6, eu sei o tanto que tá difícil. O tanto tá difícil, e o tanto que eu apelo, e por isso que as mídias para a faixa etária de criança e adolescente, elas têm um peso maior, porque eles estão em formação. Olha, se nós adultos, quando a gente começa a escutar uma coisa, a outra fala, e você pensa assim, gente, peraí que eu acho que eu tô ficando aquém. Nossa, eu acho que eu devia estar fazendo mais isso. Nossa, eu devia... Agora, imagina a criança que ela está em plena formação, que ela não sabe o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. E todos nós temos necessidade de quê? De ser aceito, de ser desejado, de ser amado, de fazer parte do grupo. Uhum. Então, são muitas coisas, né, para a gente dar conta. Então, eu ainda acredito que é em cima. É lógico, tem que pegar todas as possibilidades de controle, de filtrar, de ter junto, para a criança não precisar esconder, de falar, olha, qualquer coisa você vem, achou que é estranho, ou você
recebeu uma mensagem diferente. Então, para mim, a confiança é a possibilidade da gente... Agora, tem uma dúvida prática, assim. Se a gente pegar hoje, vamos pegar novela, tá? Se você pegar a novela de qualquer horário, vai ter sexo na novela, né? E aí, vou pegar a idade da minha filha, porque eu tô quase fazendo uma consulta aqui, pra mim mesmo, né? Uma criança de 10 anos. A minha filha, quando ela tá assistindo televisão lá conosco e começa uma cena mais caliente, ela tampa o olho e fala assim: mamãe, fica tranquila que eu não tô vendo. Mas ela já sabe que ela não pode ver, o que me faz acreditar que então ela tá entendendo o que tá acontecendo. Sim. Ela pode não tá vendo, mas ela tá entendendo. Curioso, essa criança, ela associar com não poder ver. Não, e sabe como é que ela começou a associar com não poder ver? Quando ela era bem menor, assim, a gente tava passando na televisão da casa de um conhecido nosso uma cena mais caliente. Aí eu virei e falei: não, tá, isso aqui não é coisa de menino ver, não é coisa pra criança assistir. Ela era bem menor. E aí, na época, ela comentou com a minha cunhada: tia Kelly, eu sei o que é sexo e tem a ver com quando começa a beijar deitado. Se beijar deitado é sexo. Então, ela já entende. Aí, desde então, é isso. Aparece uma cena, tiver beijando deitado, Thaís não guarda olha. pra frente pra você mostrar isso pra Thaís. Thaís, pode ser em pé também, viu? E aí eu queria entender assim, aos 10 anos, a essa altura do campeonato, ela ainda realmente, até quando que ela tem que continuar tampando o olho? Porque eu tô sem saber ali, depois que você me falou que eu tô atrasadíssima, já tô começando a achar que tô atrasada mesmo. Compra o livro e lê com ela. Vou. Porque eu acho que é importante, assim, qual que é o limite? Porque numa novela, por mais que cada vez apareça mais, ainda é uma cena que é mais sensual, que é diferente mais explícita. de pornografia, que é ainda, infelizmente, a grande escola dos meninos. E que agora as meninas estão começando a entrar. Como? Porque não tem essa coisa, nós adultos, que você tem que fazer isso, porque senão seu marido pega outra, e agora não adianta, não é só beijar, tem que morder, tem que cuspir, tem que ejacular. Os meninos estão todos aí, gente. Né? As meninas, eu já tenho tido menina que está olhando. Agora, qual é o modelo de um filme pornô? Que papel que é esse que esse menino representa e que papel que é esse que essa menina representa? Então... pode começar a conversar com ela. O que ela sabe, por que ela acha que ela não deve olhar, o que ela pensa, com quem que ela já conversou, se ela tem alguma dúvida. Porque essa idade, no livro de ciência, se não apareceu esse ano, vai aparecer o ano que vem, o aparelho reprodutor. Né? Então, mostrar para a criança, a gente ter a possibilidade de mostrar para a criança que a relação sexual, ela deveria ser uma das coisas mais bonitas que acontece com a gente. Por quê? Porque é a possibilidade de você reafirmar a escolha que você fez. E se for para ter filhos, é uma declaração de amor que você faz com outra pessoa, você está elegendo aquela mulher, aquele homem para ser pai, para ser mãe de um projeto seu para o resto da vida. Então... se não mudar o nosso conceito, é muito difícil a gente falar. Acho isso que você está falando tão importante, mas tão importante. Eu que convivo muito com jovens, né? Venho convivendo aí com jovens, meninas e meninos, e percebendo essa geração, aí eu tô falando o pessoal que já está acima de 17, eu noto muito isso, Cida, que... eles, tudo ficou mais prático, tudo ficou muito fugaz, né? Então, não existe às vezes esse cuidado com o sexo, esse entendimento que o sexo, ele precisa ser feito com tempo, com carinho, com vínculo, ele pode ser mais gostoso. Não tô falando que tem que fazer só com vínculo, não é questão moral, né? Não é uma questão moral, mas eu acho que ficou tudo muito na prateleira, tá tudo muito exposto. E eu vejo, a gente tem pesquisas também que apontam, né, que as meninas estão sentindo menos prazer, porque tem sido tudo tão rápido, tão assim, fugaz mesmo, elas acham que já está na hora de fazer e é o que elas estão vendo e consumindo. Logo, esse prazer sexual delas, eu acho que não está sendo realmente um prazer que deveria ser, né, para a mulher. Então, a gente tem visto mais mulheres jovens reclamando de falta de prazer, de falta de orgasmo. Oi, Renato, mas você sabe que eu ainda sou muito otimista, porque, por exemplo, eu tenho agora
casais, porque eu atendo adolescentes, né, e que muitas vezes me procura por medo, por curiosidade, me explica como que é, me ajuda para eu conhecer, porque eu quero começar uma vida sexual do jeito que eu desejo, e eu acho isso que é um presente, porque uma adolescente, um adolescente de 16, 17 anos que começam juntos, e que esse menino não precisa ser professor, ele pode ter medo, ele pode ter ansiedade, ele pode dividir com ela, eles vão descobrir juntos. Eu acho que isso é de uma riqueza, e isso é agora que isso está sendo possível, né? Infelizmente, ainda muitos vão pela pornografia, mas eu acho que essa possibilidade de poder ser construído hoje, né, de desvincular a questão do sexo, de culpa, de ansiedade, de cobrança. Então, eu sou muito positiva, sou muito otimista, que assim, falta educação sexual, porque tem tudo para dar certo. Perfeito. E eu acho, Tati, na última, só te cortando, desculpa, nessa adultização que você trouxe no todo disso, eu acho que está muito... A Cida falou do social, né, dessa questão social presente na adultização, e eu acho que sim, e tem muito a ver com valores, né? Sim, com os valores que estão sendo entregues. Nesse vídeo mesmo do Felca, a gente viu ali no começo desse vídeo, adolescentes de 13, 14 anos, que seriam esses empreendedores, né, esses coaches mirins, falando frases que me impressionaram muito, né? Se você não tiver sucesso, a culpa é sua, a culpa é sua. A menina fala isso, né? Ela fala, o pessoal tá muito de mimimi, você é responsável pelo seu fracasso. Como que adolescentes podem carregar esse peso todo, né? É muito pesado, assim como essa questão sexual, essa questão do ter, né? Do que eu tenho, do que eu tenho que conquistar cada vez mais novos. Nesse podcast tem uma criança falando assim, eu achei que uma criança de aproximadamente, visualmente, né, entre 6 e 8 anos no máximo, ela fala nesse podcast, eu achei que nunca ia acontecer comigo o viral do meu vídeo, eu me tornar viral. Essa criança está falando isso no auge dos seus, no máximo 8 anos. Sim. Então, olha que pressão é essa da vida. Agora, você traz essa questão do vídeo, é bom porque no vídeo o Felca fala do peso dos algoritmos, né? Como é que as crianças acabam sendo levadas aí a assistir cada vez mais esse tipo de conteúdo. E a gente tem a fala aqui de um especialista, gente, é o Flávio Souza, ele é profissional de TI e especialista em inteligência artificial, e ele vai explicar um pouquinho como é que funciona isso, porque eu acho que vai dar pra gente entender um pouquinho dessa parte. A denúncia feita pelo Felca através das suas redes sociais com relação à adultização e utilização de crianças em momentos inadequados, ele literalmente é um momento onde as plataformas são utilizadas de forma libidinosa. Porém, os algoritmos que trabalham nessas plataformas, eles sim são treinados para quesitos de segurança, mas como inclusive foi denunciado nesse vídeo, essas pessoas que praticam este ato, eles têm entre si, né, imagens, ícones, eles têm códigos entre eles para que no momento da conversa ou na transmissão da imagem ou vídeo, o algoritmo não tenha tanta eficácia, né, mesmo que alguns já tenham sido feitos, inclusive, né, quando se tem uma denúncia, quando se tem uma recomendação, denunciar abuso. Então, estes elementos ajudam o algoritmo a aprender quando há essa ação. Porém, em contrapartida, aqueles que praticam este ato, eles se modernizam, mas não em termos de tecnologia, mas no processo, né, onde, por exemplo, eles usam siglas, eles usam imagens, usam GIFs, que fazem com que, apesar de ter esses algoritmos treinados para poder inibir esse tipo de processo, ele não tem essa pequena atenção, essa subjetividade de contexto, né, que eles usam na comunicação, o que ainda é um problema. IAs, né, e outras formas estão sendo desenvolvidas para literalmente trabalhar, né, sobre esse tipo de denúncia, até para coibir de uma forma mais efetiva e mais eficaz esse tipo de transmissão de conteúdo. Mas sim, os algoritmos que estão ali para te recomendar aquilo que mais tem a ver com o seu perfil, né, na utilização, eles também são treinados para segurança,
porém, há formas do processo que precisam ser verificadas e, no caso, né, eles têm evoluído justamente para poder coibir essa ação. Ou seja, se a gente deixa uma criança livre, leve, solta, Não dá, né? não dá, né? Não. E uma coisa que toda essa discussão, trazendo mais uma culpa, né, materna, assim, me preocupa, porque tem essa questão mais ostensiva, assim, né, de vir essa questão da pornografia, de tudo. Mas a partir do momento, e eu sou a mãe que posta muito a minha filha, sabe? Até que ponto que a gente colocar as nossas crianças nas redes sociais, a gente de alguma forma não está expondo elas a talvez, né, ter as fotos roubadas, vídeos e tudo e usadas. Modificadas, né? É uma questão. Elas caírem nesse algoritmo, né? Sim, sim. Mas é um dilema, né, gente? Dilema. É um dilema, porque é tudo tão novo para todo mundo, né? E vai de encontro com o nosso desejo mesmo de compartilhar a nossa boa intenção, né? Até a vontade mesmo de poder ter acesso. Eu acho que são os dois lados, né, da mesma moeda, porque sem a internet isso aqui não poderia acontecer, né? Tem Olha coisas o tanto que positivas, salvou né? na pandemia. O que seria uma pandemia sem as mídias? Exatamente. Né? Olha o estrago que seria para a saúde mental mesmo de todo mundo. Né? Mas aí vem do outro lado o outro tipo de uso. Eu fico pensando, talvez a gente se informar, né? Por exemplo, saber, tentar sempre saber como é que isso está evoluindo. Neste mesmo vídeo do FEL que eu vi que existem uns códigos, né? Que eles usam lá, os links, os códigos para comentar. Tal. Eu não sabia disso. Então, assim, era uma ignorância minha que CV, acho que é CV, não tenho certeza, até anotei aqui, CP, que é de pedofilia. De pedofilia, que é para um pedófilo enxergar o outro. Então, eles têm códigos, que são códigos secretos, que talvez a gente tenha que estar mais, com essa informação mais apurada para estar ali cercando também os perfis, né? Onde as crianças de alguma forma aparecem. Eu acho que contas privadas também ajudam no processo, né? De pais mesmo que postam, talvez seja você tá ali teoricamente pelo menos entre pessoas que você aceitou, também eu acho que é uma forma de estar mais segura, né? Mas é tão complexo porque jogos, por exemplo, que os meninos estão hoje, são online. Sim. Então, é como se o inimigo estivesse dentro da sua casa o tempo como todo. Se estivesse, não, ele está dentro de casa. Ele está dentro de casa. Exatamente. Gente, olha só, eu detesto ser a chata, mas normalmente eu sou a chata, cabe esse papel. Esse assunto tá ótimo, daria pra gente fazer assim, 3 horas de podcast. Mas a Cida prometeu que ela vai voltar. Vai voltar, então perfeito. Com certeza. Agora ela tem vindo mais a Belo Horizonte. Sim. Né? Apesar de ser mineira, ela tá vindo mais aqui. E quando ela vier, vai nos avisar e vai voltar. Com certeza. Isso aí tem assunto para toda sexta-feira. Então vai voltar. Cida, olha só. Gente, a gente acabou de falar com a Cida, que é psicóloga, educadora, terapeuta sexual. Deixa uma consideração final, um recado para os pais que estão desesperados em casa. Cultive o vínculo de vocês. Assim, eu acho que qualquer situação, ou uma pergunta, ou uma situação que você fica sabendo, ou que seu filho falar, revelar, pensa assim, o que eu posso fazer para eu não quebrar o vínculo com meu filho? Eu acho que o vínculo é o que faz os nossos filhos voltarem para as nossas casas depois que eles não têm mais medo da gente, depois que eles não precisam mais da nossa ajuda financeira. Né? Então, eu acho que é o que a gente leva para as nossas relações. Né? Então, e a sexualidade, ela passa. Eu acho que é ela que alimenta, que nutre as nossas relações. Então, cuide, procure, vai estudar, procure especialista, não se cobra ter que dar conta de tudo, procura ajuda, gente, porque a gente sabe o tanto que os filhos são importantes para todos os pais. Né? O desejo que os pais têm, que eles sejam mais felizes, que eles possam vivenciar a sexualidade com menos culpa. Todo mundo quer fazer faxina,
na vida que teve, ou praticamente na educação que nós tivemos. Então, tenta ficar perto, de conversar, falar da sua dificuldade mesmo, né? Falar, olha, meu filho, eu sei que eu não sei disso, mas eu estou aqui perto de você. Demonstre, através da presença, através do carinho, do afeto, que eu acho que isso é o mais importante. Perfeito. Cida, deixa suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Lógico. O meu site, os meus livros, gente, eu tenho vários livros. A minha literatura é quase toda direcionada para a infância e adolescência, independente de eu trabalhar com meus clientes adultos, porque os meus livros sempre são a partir de alguma linha da psicologia. Então, a gente sempre aprende com eles. Então, eu só vendo através do meu site, é www.cidalopes.com.br, e o meu Instagram é Cida Lopes, sexóloga, com S só. Pode mandar mensagem, pede ajuda, né, vai ser, seu nome vai ficar em sigilo, e o que eu puder fazer, né, para cuidar de vocês podem contar comigo. Perfeito. Eu não sei vocês, mas eu já vou comprar esse livro aqui, porque eu tô vendo que eu tô passando aperto demais. Renatinha, foi um prazer. Prazer foi meu, Tati. Eu queria dizer aqui, para quem tá ouvindo a gente, acompanhou o Interessa de hoje, que não é fácil, a gente sabe que cuidar de uma criança, fazer ela se desenvolver. E eu acho que a gente que é pai e mãe vai cuidar do filho para a vida toda, né? Ele pode estar adulto e a gente vai seguir cuidando e amando. Então, sabemos dos desafios, que são muitos, mas eu acho que uma coisa que eu queria repetir é que a gente não pode encaixotar os nossos filhos num padrão que criaram e ensinaram pra gente, né? A gente tem que entender o perfil daquela pessoa, daquele ser, e a partir do perfil dele, amar ele do jeito que ele é. E quando a gente ama e se entrega a esse filho, independentemente da expectativa que a gente tinha ou não, as relações vão fluir. E vão fluir de uma forma linda, que eles vão mudar de fase. Eu falo que ter filho é igual videogame, né? Eles vão mudando de fase. E a gente tem que mudar de fase também, né? Nós somos os adultos. Nós precisamos nos adaptar a essas novas fases de forma contemporânea mesmo, né? Pra gente entender o que aquele filho tá vivendo naquela fase e a troca de afeto ser mantida. Eu acho que é um caminho assim, quando esse caminho acontece com o diálogo que a Cida trouxe, a gente consegue se equilibrar mais e ter uma relação e uma conexão de afeto saudável, né? Porque amor, gente, é o que cura no final das contas. Sim, com certeza. Perfeito. Cíntia Castro, sai daqui já mais preparada para esse desafio, né? Eu acho que são vários temas, né, que a gente conversa dentro dessa adultização. Eu fico muito com o que a Cida falou, né, que a Renatinha também falou, dessa questão de você manter o vínculo, fortalecer o vínculo. Porque a internet está aí, os pedófilos estão aí, vão continuar aí. Então, assim, né, eu acho que a gente tem que tentar talvez adiar um pouco algumas coisas, essa entrada em redes sociais, né, limitar aí a quantidade de vídeo que tem, mas talvez o caminho mais assim, que a gente consiga um resultado maior é ter essa conexão, né, esse vínculo, para que tudo que saia ali do que é normal para a criança, para o adolescente, que ele possa identificar e ter essa segurança, essa confiança de estar falando com quem está ali junto, né, mãe, pai. Perfeito. Gente, ou seja, o perigo está na minha casa, está na sua casa, está na casa de todo mundo. O que nos resta é buscar informação, que tem muita hoje em dia e é fácil conseguir essa informação, né? Nós temos aí os livros da Cida para nos guiar e vários outros livros para nos guiar. Então, olha só, a gente tem que salvar as nossas crianças enquanto há tempo, porque as marcas do que acontece na infância se reverberam depois no futuro, e aí já é outra história, né? E aí a gente já entra em outros indicadores de questões de saúde mental. Aí é outro interesse. Aí é outro interesse. Beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.